torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vamos falar aqui, sobre o atual momento do Vasco da Gama e de duas figuras distintas dentro desse time do Vasco da Gama. A gente vai falar aqui sobre Felipe Coutinho, um fenômeno, uma besta enjaulada, que enfim engrenou dentro do Vasco da Gama. Vem aí fazendo muitos gols, dando assistências, está aí em sua melhor fase, desde a sua volta para o Gigante da Colina. Só nesse ano aí tem 10 gols e 3 assistências em 38 jogos nesse ano de 2025. E vamos falar do técnico do Vasco da Gama, o Fernando Diniz, que tem aí um aproveitamento pífio, no recorte de 2022 para cá, até esse exato momento, até 2025. Dos 10 técnicos aí, dessa matéria que saiu, o Fernando Diniz é o que tem o segundo pior aproveitamento. Isso mesmo, torcedor vascaíno. O Diniz tem 38% de aproveitamento aí no Vasco da Gama e só fica à frente aí de Álvaro Pacheco. E a gente vai falar muito aqui do técnico do Vasco da Gama e também vamos falar um pouco mais aí do Felipe Coutinho, Vamos começar pelo Coutinho, até porque vai ser um tema mais curto, A gente vai falar aqui apenas sobre esse retorno do Coutinho, Coutinho voltou em 2024, ali no meio do ano, acabou fazendo aí uns 4 gols, deu algumas assistências, foi importantíssimo ali para o Vasco, em alguns jogos, por exemplo, como da Copa do Brasil, fez um gol lindíssimo contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, na Arena do Galo. Fez gol contra o Flamengo. O Coutinho já vem sendo importante no Vasco desde 2024, desde seu retorno, que foi aí contestado por alguns torcedores aí, bocudo, esses torcedores nesse exato momento, deve estar mordendo as próprias costas aí, porque falou que o Coutinho era um jogador aposentado, era um ex-atleta, isso, aquilo, outro. Canais aí, de YouTube, algumas pessoas também que trabalham na televisão, na rádio esportiva, muitos aí criticaram, falaram que o Coutinho já não consegue mais entregar tecnicamente. A forma física, então, cara, já vi muitos aí falando aí que é um cara bichado, isso, aquilo, outro. Então, a partir desse momento, 1 minuto de silêncio aí, porque essas pessoas aí, essa teoria aí do Coutinho, ex-jogador, isso, aquilo, outro, bichado, morreu essas pessoas, cara. E o pensamento delas foram junto, porque, fazendo aqui um comentário pesado, porque eu segurei muito aí, cara, já cheguei até também falar mal em alguns jogos do Coutinho, mas em nenhum momento chamei o cara de Felipe Mortinho, em nenhum momento diminuí o cara. E agora que eles estão vendo aí que o Coutinho tá jogando mais bola que o Neymar, nesse recorte da Copa do Mundo de Clubes pra cá, ele tem mais gol que o Arrascaeta, que o Matheus Pereira, camisa 10 lá do Cruzeiro e camisa 10 do Flamengo, e também mais gols aí que o Alan Patrick do Inter. Então, cara, máximo respeito aí ao menino Couto, que está em sua melhor fase, em seu melhor momento, e é uma besta enjaulada, é um ótimo jogador, é um craque aqui no futebol brasileiro. E digo mais, cara, não tô querendo aqui ficar lacrando, Felipe Coutinho, na minha opinião, se o time também do Vasco ajudar, o Felipe Coutinho tem tudo aí, de repente, pelo menos aí algumas convocações aí para a seleção brasileira. E se tudo também favorecer o menino Couto, de repente, até mais uma Copa do Mundo aí para ele encerrar a carreira dele, em alto nível, não na seleção aqui no Vasco, mas uma Copa do Mundo aí, mais um título aqui, outro ali, se Deus quiser também, tô sendo aqui otimista. E é isso, cara. Nesse ano de 2025, o Coutinho tá jogando muita bola. O Coutinho engrenou. A sua forma física também evoluiu muito.
e tá também evoluindo junto com a sua própria técnica, né? Que ele sempre foi um jogador muito técnico, de muita habilidade, mas está se soltando mais, né? Tô sentindo o Felipe Coutinho à vontade dentro de campo, tá dando passes interessantes, tá fazendo gol de falta, né? Fez um aí. Gols também com a bola rolando, assistências. Cara, tá sensacional. A forma física dele tá alinhada aí com a técnica, tô gostando muito. E é isso. E o menino Coutinho também foi homenageado, né, pelo Vasco da Gama, por ter batido a marca aí de 100 jogos. Em 100 jogos aí ele tem 18 gols e 14 assistências aí. Praticamente aí quase 40 participações diretas em gols aí, né? Parabéns, menino Felipe Coutinho, máximo respeito. E o Coutinho é melhor que Neymar, sim. É isso. Melhor que Neymar e muitos aqui do futebol brasileiro e até alguns que estão aí na Europa nesse exato momento. Essa é a minha opinião. E é isso, torcedor. É isso. Agora a gente vai entrar aqui em outro assunto aqui, que é um assunto mais sério, um assunto delicado. A gente vai falar aqui do técnico Fernando Diniz. Saiu uma matéria aí, né? Um recorte de 2022 para cá, passaram 10 técnicos aqui no Vasco da Gama. E o Diniz aí é o segundo com pior aproveitamento, só perde aí. Só ganha, né, no caso, para o Álvaro Pacheco, que teve apenas 8% de aproveitamento como técnico do Vasco, né? Se eu não me engano, o Álvaro Pacheco perdeu, né, naquela goleada para o Flamengo. O único jogo que ele não perdeu foi um empate em 0-0 contra o Cruzeiro, em São Januário, se eu não me engano. Mas outros 2 jogos aí ele também perdeu aí. Em 4 jogos, cara, só teve um empate aí, um mísero empate, com 8% de aproveitamento. O Diniz é aí o segundo pior. O Diniz, no caso, fica em nono nessa posição aí. O pior é o 10º, né, que é o Álvaro Pacheco. O Diniz é o nono com 38%. O primeiro é o Zé Ricardo com 57% de aproveitamento. O segundo é o Jorginho com 56%. E o terceiro é o Ramon Dias com 47%, se eu não me engano. Mas a gente vai falar aqui do técnico do Vasco nesse exato momento, que é o Fernando Diniz, que tem 38% de aproveitamento à frente do Vasco da Gama. O Diniz, em São Januário, para vocês terem ideia aí, como tá complicado e como é delicada a situação do Vasco. Em 7 jogos que o Diniz teve, como o Vasco como mandante, né, jogando em São Januário, o Vasco só ganhou um jogo, que foi aquele lá contra o Fortaleza por 3-0, que foi aonde estourou na internet, né, o dinizismo, isso, aquilo, outro. E depois disso não ganhou mais, cara. Foram empates aí, muitas derrotas aí jogando em São Januário, aqui no Rio de Janeiro. Uma péssima notícia, né, que o Vasco da Gama tem aí mais de 16 jogos que resta aí no Campeonato Brasileiro, né? Terminou a rodada ontem, a 23ª rodada. O Vasco empatou com o Ceará em São Januário, está em 15º e tem 16 jogos restando aí no Campeonato Brasileiro. Precisa ganhar 7 e empatar pelo menos um jogo. Então essa notícia acaba sendo um pouco mais grave, e acaba cortando, né, o coração aí da torcida do Vasco. Uma coisa aí que deixa mal, cara. O Vasco vai ter que ter aí 50% de aproveitamento nesses 16 jogos, cara. Vai ter que ganhar metade, meu Deus do céu. E empatar aí mais alguns jogos aí, né, cara. Em São Januário, eu acho que vai ter 7 jogos. Aí você me pergunta, Elias, 7 jogos em casa, o que eu faço? Ganho 4 aqui, né? 5 ali, empata 2 e ganha mais algum jogo fora, meu irmão. Cara, não vou nem deixar as emoções tomar conta de mim, porque acabei de falar, né, que o Diniz tem 7 jogos em São Januário e só ganhou um jogo, isso pelo Campeonato Brasileiro, que foi contra o Fortaleza. Quem vai
no caso, arriscar, né? Achar que o técnico Fernando Diniz vai conseguir, nesses 7 jogos aí, um aproveitamento melhor, se nos 7 jogos que ele já jogou, que ele já dirigiu o Vasco, né? Jogando em São Januário, só ganhou 1. Você acha que ele vai conseguir aí, quantas vitórias aí, né? Desses 7 a 8 jogos aí que o Vasco tem aqui no Rio, acho que é 7 mesmo. Cara, é uma situação muito delicada, né? Muito complicada aí. E o técnico Fernando Diniz já recebeu aí todos os reforços, né? Se acontecer aí uma catástrofe, né? Tudo der errado aí e o Vasco for penalizado aí no final do ano, né? A gente vai lamentar muito. Mas se tem uma pessoa que a gente não vai poder aqui criticar, que com todas as dificuldades aí, né? Com um transfer ban, 1 ou 2 transfer ban, né, se eu não me engano, foi o Ademar, executivo do Vasco, que entregou aí reforços de qualidade aí na mão do técnico Fernando Diniz, né? Já a diretoria, Pedro Paulo e Felipe aí são uns irresponsáveis, né? Início do ano aí, trouxeram Garré, Lloyd, Nuno, né? Garré e o Lloyd aí superfaturados, trouxeram mais alguns jogadores também, logo lá no começo, como o Tietê, né, que enfim pelo menos deu certo. Lucas Oliveira não deu certo. Lucas Freitas, por mais que esteja ajudando muito, né, nesse exato momento o elenco do Vasco, é um jogador aí que não servia para o Palmeiras, e o que serve para o Palmeiras também não pode ser parâmetro para o Vasco, né? Se não serve para o Palmeiras, também não serve para o Vasco. Maurício Lemos, a mesma coisa, não servia lá no Atlético Mineiro. Esse sim eu posso falar que veio bichado e não servia para o Galo. Aí trouxeram também. Então, muitos erros aí, né, cara? Um goleiro aí fraco, Fusato. O único jogo que ele tem aí, frangou, né? Tem 3 jogos, 2 pelo Carioca e 1 pelo Brasileiro. No Brasileirão aí ele deu uma frangada lá contra o Mirassol, né? Cara, muitos erros aí, né? Uma situação aí delicada que o Vasco da Gama tá. Complicado, cara. Complicado. E é muito triste, né? Sem contar ainda Jean Davi, Maxime, a galera que já vem lá do ano passado, né? Então, uma péssima janela, né, do Felipe junto com o Marcelo Santana lá no início do ano. Depois tentaram trazer aí, né, o Lloyd, o Garré e o Nuno. Apenas um deu certo aí, né, o Nuno e o Tietê lá no início. E depois agora, né, com a chegada da Ademar, enfim, chegaram aí 2 zagueiros aí de qualidade, Robert Hernan e Cuesta. Chegou também Carlos Andrés Gomes, Thiago Mendes, que ainda não veio, ainda não disse que veio, né? Thiago Mendes aí não tá conseguindo nem melhorar fisicamente, que dirá ter oportunidades aí para jogar, né? Eu acho que tá lesionado, se eu não me engano. Difícil até de saber qual é o diagnóstico da situação do Thiago Mendes até esse exato momento. O jogador aí tá escanteado aí no Vasco, né, na reserva. E no Matheus França também, né, veio agora. Jogadores aí de qualidade, cara. Qualidade, Carlos Andrés Gomes, Cuesta, Robert Renan, o Barros que voltou, né, do América, que foi também um dedo do Ademar, né, nessa volta aí do Barros. Todo mundo sabe aí como é que foi a negociação, né, lá com o América Mineiro. O América Mineiro queria cobrar multa, isso, aquilo, outro. E o Ademar conseguiu ali usar a artimanha, né, a inteligência e a experiência para fazer com que o Vasco não pagasse aí a multa, né, da quebra de contrato, porque o Vasco tinha prioridade de comprar um jogador também lá do América Mineiro. E o Ademar usou esse artifício a seu favor. Enfim, cara, estamos agora nesse exato momento, né? Sem contar que o Renato Gaúcho pediu 1,5 milhão no início do ano, não pagaram, e trouxeram o Fernando Diniz por 1,5 milhão agora no meio do ano, né? Mas a gente até achou que iria dar certo o trabalho do Diniz, né? Por conta aí da pausa do Mundial, né? 1 mês aí. Mas acabou que passou o Mundial, o Vasco piorou, né? Perdeu pro Botafogo, perdeu aí alguns jogos ridículos aí, né?
E enfim, cara, chegamos nesse exato momento, empatamos com o Ceará, para não ficar aqui também enrolando, né? O Diniz, um técnico que inventa, né? Um técnico que bota um meia para virar volante, um atacante para virar volante, um técnico que bota volante para virar zagueiro, sendo que tem opções no banco de reserva. Nesse jogo ele botou o Nuno como primeiro volante e o Coutinho como segundo volante. No segundo tempo o Vasco estava ganhando de 2-1 do Ceará. Então o técnico vem fazendo ali algumas coisas ali, cara. Como diz a galera, né? Professor Pardal fazendo aí pardalzismo, né? Em vez de ter tirado o Verratti no segundo tempo, o Verratti cansado, com a língua dobrando para fora, ele não tira o Verratti nos jogos, pelo menos ali com 30 minutos ali do segundo tempo ele não tira, deixa o Verratti ficar até o final. O Diniz bota o Puma para jogar no lado esquerdo, tendo o Leandrinho, né, um jogador de seleção de base, e no meio de campo tendo ali o Elder, que é das categorias de base do Vasco, não, um ótimo jogador, uma revelação aí, que tem um futuro promissor. Ele vem e bota Matheus Carvalho, que falhou também nesse jogo aí contra o Ceará. Então, situações aí, né, que vem aí acontecendo, né, que tá desgastando aí, né, a torcida do Vasco. E ele não para, cara, ele não para, entendeu? Veremos aí como que ele vai fazer para escalar o Vasco contra o Flamengo. Espero que ele faça o feijão com arroz, porque se ele inventar, vai dar ruim. Escuta o que eu tô falando. E é complicado, cara. Complicado. O Diniz é um técnico, ou ele é 8 ou ele é 80. Vamos torcer aí que contra o Flamengo aí ele escalhe o time aí, né, para ser 80. Que ele faça o feijão com arroz, bota o Hugo Moura junto com o Barros ali na cabeça de área, bota ali, entra com 2 volantes, né? É a formação ideal aí, né? Um time que defenda bem lá na frente. Ele tem que dar o jeito dele de botar o colombiano Carlos Andrés Gomes, que já tem 2 assistências aí no campeonato, botar o Carlos Andrés Gomes, o Ryan, botar o Nuno. Eu acho que esse jogo aí não seria nem um jogo pro Verratti, mas acredito que ele vai insistir no Verratti. No meio de campo, Felipe Coutinho flutuando ali à frente dos volantes, ali atrás ali, Cuesta e Robert Renan, pelo amor de Deus, junto com o PH. Eu entraria com o Leandrinho na zaga, cara, por ser um clássico aí. O Leandrinho é um jogador que já disputou muitos aí, né, muitos Vasco e Flamengo aí pela base. É um moleque que não iria fazer feio aí, né, nesse clássico contra o Flamengo. Mas o Diniz não está preparado para essa conversa. Ele já demonstrou que não gosta de trabalhar com a base do Vasco, né? E por isso aí a falta de resultados aí, né? E também a falta de alguns critérios, né? Ele mesmo falou no jogo contra o Sport que não iria botar o Robert Renan porque a zaga iria ficar torta, 2 canhotos. Nesse jogo jogou o Lucas Freitas e o Hugo Moura. E depois aí ele escalou o Robert Renan e o Lucas Freitas nesse jogo contra o Ceará em São Januário. Então ele não cumpriu com a palavra dele, né? E, enfim, tem um aproveitamento ridículo, horroroso aí, né? À frente do Vasco, 38% de aproveitamento. 5 jogos aí dificílimos aí que o Vasco tem pela frente. Então, vamos aguardar aí, né? Aguardar para ver como é que vai ser aí o Diniz nesse clássico aí contra o Flamengo, né? Um jogo aí dificílimo, cara. Um clássico. E se ele fizer merda aí vai ser foda, cara. Complicado, meu irmão. Chega a dar vontade até de chorar porque puta que pariu. Clássico desse aí, Vasco e Flamengo, parceiro. Se ele fizer merda aí, a Trozoba vai entrar e o bagulho vai ficar doido.
E é isso, cara. Tem nem mais o que falar aí, entendeu? Ficando por aqui. E é aguardar aí, né, pra ver o que o Diniz vai fazer aí, né? O jogo vai ser fim de semana. Espero que ele faça ali o feijão com arroz ali, né? Que senão vai ser foda, vai ser complicado. Se ele inventar de botar o Moro ali na zaga, meu Deus do céu. E é isso, obrigado por ter assistido até o final aí. Não esquece de deixar aquele likezão, se inscreve se você não é inscrito. Tamo junto, fique com Deus aí. Saudação vascaína.